Vamos para a nossa próxima conversa? Vamos falar um pouquinho. Desculpa. Vamos falar um pouquinho sobre pandemia aqui no Brasil, tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, na verdade, né? Karina Calife, médica sanitarista, professora, já está aqui com a gente conectada. Oi, Karina, como você está? Tudo bem por aí? Oi, Thalita, tudo certo por aqui? Obrigada, querida. Vamos lá, Karina. Seguinte, o governo federal está estudando revogar agora nos próximos dias uma série de medidas que marcaram esses últimos 2 anos. Isso se daria através da mudança do status de emergência em saúde pública de importância nacional. E daí, na prática, por exemplo, essa revogação pode acarretar na mudança do uso de vacinas, liberação de recursos alocados para o enfrentamento da pandemia. Como que você está vendo isso? E já é o momento da gente falar, são mais de 200 normas que regeram, né, a saúde no país nesses últimos 2 anos e que são importantes para a gente estar nesse momento agora de um pouco de maior tranquilidade. Mas seria o momento de acabar com tudo isso? Conta para a gente. Olha, Thalita, eu acho que não é momento de mexer nisso, até porque não são nem 200, são 2.366 normas, entre as normas do Oh, governo federal e dos governos estaduais, para compra de medicamento, para liberação da vacina, para compra de vacina, para questões de insumos, por exemplo, seringas, enfim, coisas que façam com que a gente possa, sem a burocracia tradicional, que em alguns casos é fundamental que se tenha mesmo, para que a gente garanta a licitação e tal, mas num momento como esse, que a gente não pode dizer que a pandemia acabou. A pandemia não acabou, e quem pode dizer isso, a gente sempre reforça, é a OMS, a Organização Mundial de Saúde. É claro que a gente tem aí, a OMS tem dito isso, tem se colocado dessa forma, que existem 3 cenários, né? Um cenário assim mais, vamos dizer, otimista, que pensa, ó, não vai aparecer então nenhuma nova variante, e a tendência com toda essa resposta imunológica que a gente tem, tanto por conta das vacinas, como por conta do próprio adoecimento em massa da população, então essas coisas juntas vão diminuir, enfim, a possibilidade de infecção, e isso vai ser mais tranquilo. Uma outra possibilidade mais pessimista, que é a chegada de alguma variante muito pesada, muito forte, que não responda, né, que as vacinas não respondam do jeito que tem, a gente volta em uma situação difícil. E uma outra opção que a OMS está chamando de mais realista, vamos dizer assim, que é uma tendência da gente poder conviver com isso de um jeito um pouco mais tranquilo, quer dizer, a pandemia não acaba, a gente vai dando respostas para que se tenha, como no caso da infecção pelo SARS-CoV, a gente tem respostas tanto do ponto de vista de vacinação, de alguns cuidados, como também algumas respostas farmacológicas. Mas para que isso aconteça, a gente tem que conseguir que essa resposta ela seja mundial, ou seja, que a gente tenha uma vacinação um pouco mais adequada em todos os países, né? A gente tem sim uma situação mais confortável no Brasil nesse momento, não é como a gente já esteve, então tanto que a gente pode rever algumas coisas, mas essa revisão, Thalita, ela sempre tem que estar vinculada ao cenário epidemiológico naquele momento, porque tem coisas diferentes. Por sim. exemplo, o estrago que a Gama fez no Brasil, ele não fez em outros países do mundo, né? Que foi aquilo que a gente viu em Manaus, enfim, toda aquela coisa muito difícil. Depois a Delta fez um estrago enorme em alguns países da Europa, e a resposta aqui o que aconteceu aqui no Brasil não foi foi significativo, importante, mas não do jeito que aconteceu no resto do mundo, talvez até por essa concorrência epidemiológica, né? A gente teve uma grande resposta, uma grande número de pessoas infectadas com a Ômicron agora, né, no início do ano. Então, o que tem feito com que boa parte da população tenha hoje uma resposta. Então, a tendência é essa, que as variantes possam ter resposta, que é essa resposta adequada, que a gente não precise refazer campanhas de vacinação. Esse seria o cenário mais otimista. No cenário realista, talvez a gente tenha que ter repetições de campanhas de vacinação, e a comunicação ela tem que ser algo muito importante para a população. Não é uma linha reta só, sabe, Thalita? A partir daqui, agora é isso, acabou, vamos tirar, porque a gente pode voltar para uma situação de muita dificuldade, inclusive retirando recursos do orçamento para isso, né? Acho que esse detalhe da realocação de recursos é bastante importante, porque agora é isso, se prioriza a saúde
por conta desse momento que a gente está vivendo, né? Então, essa norma especificamente é bastante perigosa. Daí eu queria levar a nossa conversa lá para a China, porque a China está vivendo esse maior surto da Covid-19 desde o início da pandemia, né? Então, é importante a gente chamar atenção para esse detalhe também. A China informou, inclusive, ter encontrado um novo subtipo da variante Ômicron em circulação ali no país, e tem chamado bastante atenção nesse atual surto da doença por lá, é que a maioria dos casos é assintomática, né? Então, assim, as pessoas acabam se testando, descobrindo que estão com Covid, mas sem sintoma algum. O que isso quer dizer também? Explica para a gente, Karina. Olha, Thalita, o que está acontecendo na China agora, especialmente em Xangai, eles estão com esse cuidado. A China, acho que foi dos poucos países que manteve, vamos dizer assim, esse olhar de Covid zero, assim, de tentar realmente eliminar, porque os outros países já não estão mais trabalhando com a questão do lockdown, é um jeito de fazer. Eles têm o maior número hoje, que já tiveram desde o início da pandemia, e é isso que você está dizendo. O subtipo que eles encontraram é um BA1.1, é um subtipo da Omicron que circulou aqui no início do ano. E ela não parece até aqui, a gente tem que esperar aí mais algumas semanas, como sempre, né, Thalita, para a gente ver, mas o que tem demonstrado é isso, é um subtipo que tem sido extremamente infectante, mas que não tem demonstrado nenhum sinal de gravidade a mais. Mas aquilo que a gente já falou, com a circulação, a possibilidade de novas variantes existe. É por isso que a China está nesse movimento. Apesar dos casos, a maioria serem assintomáticos, a gente tem uma possibilidade com essa circulação de chegar no cenário pessimista, que é o que ninguém quer, né? Num cenário mais difícil, e a gente perder um pouco desse momento que a gente está vivendo hoje. Isso aconteceu também em outros países da Europa, só que nos outros países, a maioria o grande percentual, acho que mais de 88% da variante que foi sequenciada é a BA.2, né, que é aquela outra variante que é muito próxima também, mas que tem algumas diferenças. A gente tem, meu filho é médico lá na Inglaterra, e ele vinha para cá agora, passou 2 anos na linha de frente e não tinha pego, com 3 dias para passagem para cá, pegou pela primeira vez Covid, então com essa nova variante. O que eu quero dizer é que isso ainda não acabou. A gente está em outra situação, tá? Dá para não usar máscara em lugar aberto? Dá, é um outro momento, mas em lugar fechado, em lugar com aglomeração, em transporte público, a nossa orientação é que a gente continue se cuidando, claro, em um outro momento, a gente já volta para aulas presenciais, a gente está num outro momento, não só epidemiológico, Thalita, mas também de respostas, né? Eu acho que a gente tem visto que a vacinação até aqui, com as variantes que tem até aqui, tem uma resposta impressionante, muito boa, e o Brasil, nesse sentido, com a nossa história do SUS, né, ele tem um percentual de vacinação, São Paulo especialmente, muito bom. Ô, Karina, sabe que eu fico com dúvida sempre em relação ao que a gente já trouxe aqui, que é aquela chamada Covid longa, né? Esses dias eu vi alguém comentando o seguinte: se você pegou Covid, não teve sintoma nenhum, foi de fato assintomático, e agora adquiriu certa imunidade, bacana, mas o ideal é que você não tenha pego em momento algum a Covid-19, porque há risco sim de você desenvolver algum sintoma por conta dessa Covid longa que está sendo estudada, né? É de fato uma realidade. Quando a gente fala que é assintomático, os cuidados são os mesmos, porque lá na frente você pode apresentar alguma coisa? Totalmente, Thalita. Inclusive, eu participo de uma pesquisa, que é uma pesquisa sobre Covid longa, que está nas nossas redes, o questionário para se responder. A gente está fazendo um estudo que é multicêntrico, assim, a gente tem universidades no Nordeste, em Brasília, o IMIP, Brasília, a Santa Casa, que a gente está fazendo um trabalho de tentar entender um pouco. Eu faço atendimento no ambulatório que tem discutido, tem visto Covid longa, inclusive interferindo na saúde dos trabalhadores de um jeito muito importante, e muitas dessas que a gente chama de sequela, não só sequela, mas dessa manutenção de sintomas e de coisas que impedem uma qualidade de vida mais adequada, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, porque vão desde questões da saúde mental, Thalita, sabe, de depressão, adoecimento, lapsos de memória, perda de memória recente, como enxaquecas, cefaleias constantes, zumbido no ouvido, dores musculares no corpo. A gente tem, além das questões que a gente já sabe também, que são questões respiratórias, tal, agora tem
também uma questão em relação à saúde ocular, que tem sido visto, porque é um vírus que ele vai tendo tropismo por espaços, por células neurológicas também. Então, a gente está estudando isso, tem visto, mas assim, é impressionante o número de pessoas com que a gente chama de Covid longa. Eu vou te dizer, eu não peguei até aqui, eu não quero pegar, não pretendo pegar, porque de fato a gente tem o desenvolvimento, inclusive de doenças autoimunes, de coisas que ainda precisam ser melhor estudadas, mas que a gente já vê um reflexo importante em relação ao sistema de saúde. Por exemplo, os centros de reabilitação, né, os espaços de discussão, a gente precisar de mais especialistas, de mais consultas para especialistas, para pessoas que precisem de reabilitação. Então, tem inclusive uma live que é minha, com a Michele Fernandes e com a Melânia Amorim, que a gente vai fazer no Instagram da Covid Longa, dessa pesquisa de Covid Longa, na sexta-noite, às 18 horas. Depois eu passo para vocês. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência, as pessoas vão ter a possibilidade de responder um questionário, que é um questionário no Google Forms, contando um pouco como que está a sua vida após a Covid.